Oi, gente, meu nome é Luísa, estou aqui com meu irmão Rafael, somos da Choque Premium. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tema como identificar o seu estilo de iluminação. Estamos aqui com a arquiteta Rubiane Machado. Muito obrigada por você estar participando com a gente desse bate-papo. Olá, pessoal, meu nome é Rubiane, eu sou arquiteta de Barra Mansa, sou formada há 25 anos e estou à frente do R2 Construções. Apesar de ser de Barra Mansa, mas eu atendo a toda a região. E vim aqui pelo convite dos dois, né, que são meus amigos pessoais, onde eu gosto muito de comprar na loja deles, tem um suporte muito bacana. E apesar de ser arquiteta, eu sou arquiteta especialista em construção residencial, né, somente construção residencial. Eu vou falar um pouco de 7 tipos de iluminação que nós temos, mas não vou falar tecnicamente, porque eu sei que tem bastante gente que vai curtir esse nosso vídeo aí, então eu vou falar de um jeito muito mais assim, corriqueiro, mais dia a dia, para vocês poderem absorver tudo que vai sair por aqui. Então, Rubiane, aproveitando, né, que você falou um pouquinho assim, desses 7 tipos, eu queria deixar que você explicasse pra gente, a princípio, esses 7 tipos que você pontuou, e aí depois a gente entra com algumas perguntas para você deixar mais claro para os nossos telespectadores. Vamos lá. Então, assim, eu sempre, quando trago meus clientes aqui, eu acho muito engraçado, porque de primeiro, né, eles levam um pouco de susto, porque a gente indica vários tipos de iluminação. E assim, para leigo, eles ficam bem perdidos, porque acham que é uma luz central e tá tudo certo. Então, o que faz dar aquele aconchego todo para o nosso projeto, né, que faz dar aquele brilho todo especial, são os tipos de iluminação, né, que a gente vai agregando aí mais valor a isso tudo. Então, vamos falar um pouco da iluminação direta. A direta é você ter um abajur bacana numa sala, pontuada em cima de um sofá, de uma poltrona, né? Isso seria uma iluminação direta. A indireta é que todo mundo adora, né? Que é aquela iluminação dentro de gesso com rebaixamento, né? A gente tem até aqui, ó, uma fitinha de LED, né? Essa fita de LED é bacana porque ela não tem reator. Então, a gente não precisa se preocupar com esse reator. Isso pode ser até pauta de uma outra conversa nossa, né, Rafael? Sim, verdade. Né? Isso daí é bem Isso daqui é bem interessante. Hoje em dia, a gente trabalha muito com esse tipo de LED, fita de LED. Então, ela serve muito para nossa iluminação indireta, que seria sobre o rebaixo. Iluminação difusa é a iluminação que praticamente todo mundo usa, que é o Paflon, né? Colocou o Paflon, a pessoa sente que minha iluminação tá ok. Mas assim, né, com o nosso estudo, com a mão do arquiteto, né, a ajuda de vocês, a gente pode ver que a gente precisa de mais. Complemento, né? A gente precisa do complemento. E aí a gente vem com a iluminação orientativa também, que é uma iluminação que a gente pode colocar balizador na escada, que vai nos orientando. Né, na entrada de casa, os balizadores, que fica muito legal. E muita gente não conhece, né, Muro Rafael? também, né, Rubiane? E Eu muro. tenho percebido bastante gente usando mais baixo, assim, Muro, que dá um destaque isso, no que muro, dá aquele né, feixe, fica bem legal. Né, que dá os feixes de luz. Né? Então, assim, tem muita iluminação que as pessoas que não têm esse conhecimento, que realmente ela é bem específica, iluminação é realmente um assunto específico. Não conhece, né? E que dá um glamour todo especial, né, para o projeto. Outro também seria a iluminação de destaque, que eu falo que são meus queridinhos, que são os spots, né? Sim. Os spots, meus clientes já sabem que eu amo o spot branco de fundo preto. O meu preferido. É o meu preferido, mas a gente tem para todos os gostos. Tem de fundo branco, né? Tem uma cliente minha que ela falou: Rubiane, eu não quero fundo preto, eu sou mais tradicional, eu quero fundo branco, ok, né? Mas vamos lá para as nossas iluminações de destaque, que são pontuais e é bem bacana. Temos também iluminação de trabalho, né? E esse abajur pode ser, né, uma iluminação de trabalho. Você pode pôr numa mesa de trabalho, uma mesa, né, de trabalho de bancada, de quarto. Como tem outras também que a gente pode usar que são mais específicas, com uma iluminação mais projetada, com braço, né? Então, é uma iluminação de trabalho. E agora, né, Rubiane, essa questão dessa pandemia, né? Muitas pessoas estão trabalhando em casa, né, em home office. Então, assim,
essa luminária de mesa com aquela foco, né, articulada, eu acho você que ela tem como fica direcionar para a interessante, folha, não né? fica É muito na... legal, né? É na muito altura legal. da- Dá um conforto todo especial para o home office. Sim. Eu acho que com essa pandemia de a gente estando mais em casa, nós podemos ver como é essencial você ter cada coisa no seu lugar, Exatamente. né? E a iluminação te traz um aconchego, te abraça. Verdade. Eu falo que a iluminação eu falo até me arrepio, mas Nossa, é assim, também me arrepiei. arrepia, porque iluminação, gente, abraça, é tudo de bom assim que você pode ter num projeto. E eu acho que também, né, aproveitando que você está falando com relação à pandemia, eu tenho observado muito que muitos clientes têm vindo buscando assim, poxa, eu estou em casa, eu queria uma luz mais aconchegante, eu não tenho quem faça, às vezes eu mesma, né, vou dando umas dicas para as pessoas, e hoje eles estão adotando mais a luz amarela. Sim, Porque a natural, como ficava né? no serviço e só luz branca, aí chegou em casa, tá trabalhando no aconchego do lar, né? Que a Sim. gente se sente, né, mais em Mais casa, aconchegante, né? Aconchegada, Aí, é. poxa, Luísa, eu tô achando que lá em casa tá tudo muito branco. Sim, Tem como a gente ver uma luz amarela pra gente poder acalmar? E eu tenho observado como que as pessoas estão aceitando mais a luz amarela, né? Que isso é muito a legal. natural. Porque a amarela, né? Aí eu vou fugir um pouco do que eu tô falando para ir para luz amarela e branca. Esse nosso assunto é muito extenso, né? Tem muita coisa pra tem gente muita falar. Tem muita coisa. Mas sobre a luz amarela, a gente fala que é a luz branca natural, que é a luz do pôr do sol, né? Quem não gosta de um pôr do sol, né? Uma luz de pôr do sol é uma delícia. E a luz branca, fria, é a luz do meio-dia. Então é aquela que desperta, né? Acorda, né? Acorda, é isso mesmo. Então vamos voltar lá. Voltando aos tipos de iluminação, a última é a área externa, que também é o fechamento pra gente, né? Nossa, e hoje tem uma variedade tão grande, né? Que as pessoas também não conhecem, Rafael, que são os balizadores, Sim. né? Espeto de jardim, que dá um efeito lindo. Tem cada modelo de postezinho, né? Reduzido, que Que dá pra antes fazer usava cada... só a tartaruga, né, Biana? Só a tartaruga. As pessoas ainda chegam aqui e falam, tem tartaruga? tartaruga? Eu falo, não, vamos para outros modelos. É isso Hoje a aí. gente tem vários modelos de balizadores, de spot externo, né? Que a gente depois pode até mostrar alguns modelinhos Isso, que tem aqui em destaque, aqui tem né? tudo isso que eu falei, esses 7 tipos, né? Nós temos aqui na Choque. Então agora, né, deixa eu te fazer algumas colocações, assim, que eu acho que é interessante pra gente passar para as pessoas, porque, assim, como o arquiteto ele faz para identificar um estilo do seu cliente? É porque, assim, a gente sabe que a iluminação ela tem um estilo moderno, clássico, tem gente que gosta de uma linha mais rústica. Me fala um pouquinho como é que você faz isso no seu dia a dia, né? Como é que você faz esse Identifica entendimento, isso no né, com o seu cliente para você poder estar especificando, ou às vezes você... como que é esse processo? Me Então, fala um Rafael, o pouquinho. que acontece? Assim, a maioria das pessoas, né, dos clientes, eles mesmos não sabem que existe uma identidade visual para isso, né? Que existe um estilo de iluminação. Eles mesmos não sabem. Então, assim, o que eu faço? Eu pego muitas inspirações, trago eles aqui e aí vou mostrando o tipo de estilo que tem. Tem um rústico, tem madeira, a gente tem bastante aqui, né? Tem uns pretos estilo industrial, que também é muito super em bacana, alta, tá super em alta, né? Tem os trilhos eletrificados, né? É isso, né? Isso. Então o que eu penso? Eu não consigo, assim, induzir. Eu direciono, né? Eu acho que o interessante é você direcionar a pessoa para ela mesma ter autonomia de Você sentir abre o um que leque, gosta. né, com opções. Né? Eu acho que abro esse um encaixa, leque, esse isso encaixa aí, não vai ficar distorcer tanto, porque assim, também a gente não pode... Vou dar um Arquiteto. exemplo, né? Colocar uma mesa de mármore e colocar, sei lá, um pendente de corda. Eu só estou dando uma suposição. Sim, então aí sim. você vai apresentar algumas sugestões que casariam Que vai nesse projeto. direcionando, conforme o projeto foi elaborado. E assim, e com essa questão, como é que um cliente faz para identificar o estilo próprio, assim? Porque assim, às vezes, eu tenho a minha casa pronta e eu chamei a Rubiane para fazer, minha casa não tá legal, eu preciso mudar algumas coisas. E aí você chega lá e você identifica que a gente precisa realmente mudar alguma coisa, mas aí o cara fala assim, Rubiane, eu gosto tanto dessa luminária. Aí como é que você trabalha isso? Porque assim, tem peças que são de apego, sim, né? sim, Então assim, sim, esse abajur aqui foi da minha avó. Então assim, como é que você lida com essa questão? Então, Rafael, assim? eu falo assim que na arquitetura
são coisas cabíveis e principalmente quando traz um toque emocional, de lembrança, né? Alguma coisa afetiva, que né? é afetiva. Não tem como você falar isso no Cabe aqui. Entendi. Né? Eu acho que assim é uma coisa muito íntima da pessoa. Então, eu vou tentar procurar direcionar aquela peça para o lugar que eu acho que mais fica interessante. Porque eu também observo assim, às vezes a pessoa vem aqui com, né, a internet dá um leque muito grande, né? Sim. Aí vem aqui, poxa, eu queria esse lustre na minha sala. Aí quando mostra a foto da sala, o lustre não tem nada a ver com a sala. Com a sala. Aí a gente fica numa situação assim também, né? A gente quer dar uma dica boa para que ele se sinta satisfeito. Exatamente, né? Mas tem coisas que não se encaixam. Que não né? se encaixa. E fica às vezes complicado explicar isso pro cliente, né? Poxa, isso aqui não vai dar, mas a gente, igual eu, por exemplo, tento direcionar também. Não, então coloca esse aqui nesse ambiente, não tem como encaixar aqui, mas dá para colocar ali. Então, assim, com relação à tendência, como que você vê isso com os seus clientes também? Que as pessoas querem, estilo industrial, quer colocar numa casa que não tem nada a ver, não tem nada de pegada industrial. Então, como que você consegue passar isso? O meu escritório, ele tem uma pegada industrial, né? Foi lindo, foi tudo, né? A Ficou muito gente bonito comprou o projeto. tudo aqui, assim, foi tudo uma pegada industrial. Então, eu tenho uma cliente, inclusive, que ela chegou lá e falou pra mim, Rubiane, eu queria igual tá aqui, né? Só que a casa dela é um estilo clean. É isso que eu tô falando. Né? Um estilo clean. Mas o que acontece? Hoje em dia a gente consegue unir os Mesclar, dois, né? mesclar, sabe? Consegue mesclar bem. Então foi o que eu fiz. Olha, a gente não vai ter esses trilhos pretos, né? Porque no meu escritório é comercial, é um estilo industrial. Não que a gente não possa fazer numa casa, mas a casa dela não era esse estilo. Não combina, né? Não combinava. Às vezes você fala assim, então vamos fazer, sei lá, uma área gourmet, então vamos puxar Sim, vamos puxar, isso. né? Então você consegue... Igual no cantinho, ela queria aquelas iluminações que vocês têm, as luminárias que vocês têm aqui com corda. Sim. Mas o estilo dela é um estilo clean e ainda queria ir pro industrial, né? Então, assim, a gente realmente tem que orientar, mas também fazer aquilo que o cliente gosta, o cliente quer, mas saber dosar ali, né? E a gente consegue ali aliar tudo. Ô, Rubiane, uma outra questão também que a gente tem visto, assim, nesse momento de pandemia que a gente vem vivendo, né? São as pessoas que têm buscado a espiritualidade, né? Porque essa questão de não estar podendo ir aos templos, às igrejas, e aí a meditação... Você já teve algum cliente que falou, ô, Rubiane, na minha casa eu quero que você faça um cantinho zen. Como é que seria isso, assim? Pouca luz, alguma coisa nesse estilo? Seja... Então, Rafael, esse lado do zen ainda não, mas eu estou acabando de fazer um oratório. Né? Um oratório agora, na entrada da casa. Usei, né, que é o meu, que eu não desgrudo disso daqui, né? Que é a nossa fita de LED. A fita de LED vai ficar aí mesmo. A fita de LED, agora. então, que dá um aconchego, né? Eu queria só um sombreamento na imagem. Então, assim, e eu achei bem legal realmente, porque veio logo nesse momento, como porque você a gente disse. percebe que, assim, antes as pessoas elas tinham a disponibilidade de estar indo, né? Agora as pessoas com essa questão de estar ficando mais tempo em casa, né? Então, assim, eu tô te dizendo isso porque, assim, eu fiquei pensando lá no meu apartamento, eu tenho uma varanda muito extensa, eu falei, eu queria meditar, não consigo ainda, porque, assim, meditar é uma arte, né? E aí eu falei, eu queria fazer um cantinho zen para mim fazer meditação. Então, assim, eu falei, será que já está surgindo um projeto nesse estilo? As pessoas estão pedindo, faz um cantinho na minha casa para mim. É bem legal. Poder né, ter esse momento de meditação, tudo. E uma outra questão, assim, que eu queria ver com você, como é que você lida quando você vai fazer um projeto para um casal mais jovem, assim, de identificar o estilo, né? Porque, assim, o jovem, ele é... delícia. Ele é atemporal, ele... Uma delícia, tudo, né? Porque eles são muito abertos. Porque, assim, eu fico imaginando você pegar uma senhora aí, não nenhum julgamento, né? Mas Sim, aí a pessoa quer uma casa mais clássica. Definida, tem um traço definido, né? Tem aí a pessoa fala, eu quero um lustre de cristal de 10 braços, aquela coisa cheia de romantismo. Aí você pega um jovem que já fala, não, eu quero o trilho preto, eu quero que você bota um LED azul atrás da televisão, alguma coisa assim, né? Vamos lá, eu sou dessa. Eu sou dessa. Como é que você lida com esses eu acho assim que nós como arquitetos, né, como influenciadores até mesmo,
Na minha postura, eu não sou de impor nada. Eu sou de ver o que a pessoa realmente quer e fazer dentro da técnica que me permite, né? Então, assim, realmente um casal jovem, isso é muito mais fácil, porque ele é muito mais aberto, né? Ele está sempre muito aberto, ele está sempre muito antenado. Eu comparo um jovem realmente comigo, que também não sou tão velha, né? Mas que eles são muito mais antenados. Eu vou te dar um exemplo assim na minha casa. Quando eu fui fazer, a gente optou por fazer uma cozinha cinza, tudo muito escuro. Minha mãe chegou lá na minha casa, minha mãe tem 60 e poucos anos, ela falou, nossa, isso aqui é uma escuridão, que não sei o quê. E não, né, assim, são estilos opostos. Ela já gosta da cozinha com revestimento branco, tudo muito clean, sim, né? Então eu acho que Mas assim... porque antes tinha, né, essa tradição, tudo muito claro. Referência, né? A nossa referência era o quadradinho branco. Exatamente. Isso, a luz fria, né? Pra gente, né, a gente está no mercado de iluminação não tem tanto tempo, né? A empresa já existe assim há 23 anos, mas no ramo de iluminação tem 8 anos que a gente está atuando e a gente percebe uma mudança muito significativa nessa questão, porque assim, até mesmo todos os ambientes eram muito claros, né? As pessoas gostavam, tinha aquela clarabóia, usava as lâmpadas tubulares, as cores, né? assim, das paredes eram sempre a mesma cor. Muito frio, clara, muito palha, uma coisa assim. Então hoje as muito pessoas frio. elas têm brincado mais com essa questão de tinta. Eu vi até um dia você postando um projeto de um jovem e o quarto acho que tinha uma tira azul, Sim, uma nós estamos medida, terminando. uma medida geográfica e tal. Então assim, é legal, porque aí você consegue botar um estilo mais moderno, né? As Mais coisas moderno, com certeza. Tem alavancado nesse sentido, né? Com certeza. E assim, fala pra gente também, vamos dizer, você tem uma filha, né? E aí, como que você encara fazer projeto para um apartamento, para um casal que tem uma criança, só que ao mesmo tempo ele fala, Rubiane, eu quero fazer uma iluminação legal no quarto da minha filha, mas hoje ela está com 9 e daqui a 5 anos ela está com 14, então como é que você faz essa questão assim? Porque assim, as pessoas elas fazem, mas elas também não querem que aquilo seja por uma vida útil curta. Então ela quer que... Então assim, como é que você faz para encaixar essa questão então, assim? Rafael, eu acho assim que nós temos N opções, né, para uma iluminação atemporal, que é o que eu sempre sugiro. A não ser quando uma pessoa queira muito. Eu quero realmente um estilo industrial. A gente não sabe se esse estilo daqui a 10, 15 anos vai ser bacana, né? A gente não sabe. Mas eu sempre indico algo que seja atemporal e sempre explico. Temos de tudo. Temos iluminações que ficam para toda a vida, igual os paflons, né? Quantos anos e anos que entra e sai a gente está usando o paflon? Não sai de E eu acho legal também, né, Rubiane, às vezes é você casar um projeto com uma iluminação que, por exemplo, né, você faz um ambiente, mas aí cabe um pendente seguindo uma linha industrial. Mas que daqui a 5 anos ele possa mudar um pendente e colocar uma coisa que não fique fora, né? Então acho que isso tudo casa, mesmo porque eu acho, Rafael, que tem coisas que acabam enjoando também. Iluminação é muito bom, você colocou, deu 10, 5 anos, você, não tô aguentando mais isso. Vou lá no Choque ver. Eu faço isso lá em casa. Então, eu faço isso também. Gente, trocando a iluminação dá outra cara. Outra cara. Parece que tudo mudou. É um exemplo, né? Porque meu pai é das antigas, né? Aí eu fui e coloquei muita coisa de LED. Então o LED ele dá uma vida, né? Porque ele é bem mais forte. Aí meu pai chegou lá, pintou essa casa? Eu falei, pintou. Enquanto você foi trabalhar, voltou pintando. Olha que mudou, como é significativo. A tonalidade da tinta. Isso acontece muito. Eu reparei que ficou muito mais Eu tava reparando vida. Que às vezes chega aqui na loja alguma peça nova e você fala, nossa, isso aqui cabe lá em casa. Não, mas eu não tenho nem onde botar o que tá lá, né? Porque assim, se você ficar nessa onda, sempre tá chegando coisa nova e você sempre fica encantado com as peças, né? Então assim, eu acho que essa questão do estilo, né, de cada cliente, ele vai muito de encontro à personalidade da pessoa, né? E aí, quando você vai identificar, eu acredito que você faça um briefing com aquela pessoa, com o cliente, e aí você consegue identificar esse estilo para você direcionar para o caminho, direcionar, né? isso aí. Então, assim, e das linhas que hoje a gente encontra, assim, do que a gente encontra hoje no mercado, assim, o que você fala, esse aqui eu amo trabalhar, o clássico, você tem algum preferido, assim, Rubiane? Como é que você... Eu tenho muitos preferidos.
Eu tenho muitos preferidos, mas como eu disse aqui no início, realmente os que eu mais uso é a fita de LED, né? Que eu acho que isso daqui me permite trabalhar em nicho de armários, me permite trabalhar em nicho de banheiro, me permite trabalhar em teto. E é legal porque, assim, o LED, né, ele é um produto que ele é muito recente na nossa cultura, né? Na China, no Japão, assim, nos países da Ásia, ele já existe há muito tempo, que são eles que são os criadores, né? Mas na nossa cultura é um produto que veio recente. E agora a gente tem percebido que tem sido criado produtos em cima do LED. Vamos te dar um exemplo, os perfis de LED. Então, assim, que você pode fazer também uma brincadeira muito legal, que são vários modelos. Hoje eu estava comentando até com a Carolina, uma outra arquiteta, ela usou num projeto dela um perfil de LED externo, que ela fez como se fosse usar um trilho, só que ela fez aquele perfil externo todo de LED. Muito legal. E ficou uma coisa super legal. E assim, uma coisa moderna. Ela falou, nossa, Rafa, nem eu imaginava o efeito ia ficar tão legal. Então, assim... O LED dá pra brincar. Brincar muito, a fita ele é de muito LED, versátil. né? Exatamente. A fita de LED, esse modelo que a gente está usando aqui, né, para exemplificar, ele é um modelo super legal, mas dentro de vários outros produtos, hoje a gente já está usando a fita de LED. Então, assim, hoje a gente já consegue alguns plafons que vêm com a fita de LED por dentro, que dá um efeito super legal, né? Então, acho que, assim, dentro dessa questão do LED, né, a gente consegue tirar muito aproveito. Muito, né? Muito aproveito. Né? Hoje, sim, eu falo que ele é meu queridinho. Aí também vou falar de outros que são os direcionáveis, né? São os spots que eu também gosto muito, Rafael. Eu acho que fica... O spot... Quando você coloca o spot, faz aquele feixe na parede, né? Nossa, você quer dar um e look, hoje que muito a gente legal. tem essa opção desses revestimentos, né, em 3D, algumas coisas assim, enriquece a peça. Muito, porque assim, muito. você olha aquilo apagado durante o dia, é uma coisa. Quando você vê ele aceso, um mosaico, alguma coisa assim, você olha e você fala, nossa, que dá um diferença, efeito muito né? legal. Que diferença. E a iluminação, né? Então, a iluminação, ela traz vida para a peça, ambiente, né, para o ambiente. Tem mais alguma coisa, Rubiane, que você queira destacar? Eu acho que eu já falei tudo, falei das 7 tipos de iluminações, né? Logo depois da nossa conversa, vai vir as imagens das iluminações que eu separei para cada item, né? Que eu acho interessante, porque eu estou falando aqui, tem coisas que eu consegui apresentar, né? Tem outras que a gente vem com a imagem depois, para as pessoas estarem conhecendo mesmo. Não, legal. Então, Rubiane, a gente chegou mais ao final do nosso bate-papo, né? Prêmio. Eu quero te agradecer pela disponibilidade, né, de estar vindo aqui bater esse papo com a gente. Queria que você deixasse o seu contato, o seu Instagram e assim que os nossos telespectadores que tiverem interesse em conhecer mais seu trabalho, como é que eles fazem, ou o endereço do escritório, enfim, fica à vontade. Então, eu queria agradecer, né, a vocês, primeiramente, porque, assim, é um desafio pra gente, né, é um desafio. Fiquei um pouco, assim, introspectiva no início, que a gente fica, né, mas eu acho muito legal esse papo aqui, porque a iluminação realmente é a cereja do bolo, como a gente sempre fala, né, então, assim, que vocês venham, que vocês conheçam, né, esse tipo de iluminação, principalmente nessa época agora. E eu vou te falar te cortando, vou te falar uma coisa. Sabe o que acontece muitas vezes, Rubiane? A gente pensa numa casa linda e maravilhosa, né? E aí a iluminação sempre é o último. E aí quando chega aqui todo mundo fala, mas eu não aguento mais gastar. Eu já fiz piso, eu já fiz não sei o quê. Mas eu até falo, às vezes, espera um pouco e coloca, mas põe a iluminação mas sabe o que certa, senão acontece? desvaloriza Eu faço tudo. isso, Eu falo que sempre assim, a iluminação para mim, ela anda com o início do projeto. Né? Ela anda com o início. Eu já logo falo isso com meus clientes. Sem iluminação, tudo que a gente planejou legal vai ouvir morrer. isso, porque assim, eu vai acho morrer. que quando a pessoa vai fazer o levantamento de custo daquela obra, né? Supondo, eu tenho X para gastar. Então já vamos fazer o orçamento da elétrica, do piso, vamos ver se tudo vai caber. Se tudo vai porque às vezes a gente encontra alguns clientes, né, que chegam aqui e falam, nossa, eu tava pensando, mas eu gastei tanto com não sei o que, agora chega agora Aí eu sabe o que quero reduzir. acontece, Rafael, que eu falo? Parece que a pessoa tá de terno e chinelo. Eu sempre falo isso. Porque a pessoa tá com uma casa linda, aquela mega sala, aquele revestimento maravilhoso, e vai e coloca uma iluminação que não condiz, acompanha, né? Que não condiz. Que não acompanha. Então, assim,
eu sempre faço ela no início, junto ali. Mas realmente, se eu sentir que a pessoa não quer investir naquele momento, vamos deixar preparado para um próximo momento a pessoa está adquirindo, né? Exatamente. Essas iluminações. Bom, então, gostei muito desse papo, eu acho que é muito proveitoso, né? Fazer mais, porque as pessoas vão conhecendo mais, né? E queria falar também das minhas redes, que o Instagram é @R2construções_Rubiane e o Facebook @R2Construções. Me sigam lá. Esse trabalho que a gente está desenvolvendo aqui desse Talk Premium, né, é uma forma de acrescentar um pouco mais para o nosso público, né, para os nossos clientes e agregar também o arquiteto, né, Sim. porque assim, é uma forma dele estar levando o conhecimento dele para as pessoas que estão em casa. Então, Rubiane, obrigado. E Luísa, fala aí os nossos endereços para quem gostou, né, poder seguir a gente também. Então, você também pode acompanhar pelo nosso site www.choqueelectric.com.br, pelo Instagram é @choquepremium e o Facebook é Choque Premium também. Assim como na TV, lembrando, né, toda a nossa equipe está com máscara, tomando os devidos cuidados. Nós tiramos a máscara só agora neste momento de entrevista, de bate-papo, e espero que vocês se cuidem também e juntos nós vamos passar por essa pandemia. Agradeço, Rubiane. Obrigada a vocês. Seja muito pela bem-vinda, oportunidade. né, pelos primeiros programas e contamos sempre com você aqui com a gente. Obrigada. Tá bom? Até logo, pessoal. Até logo. Tchau, tchau.